E agora a gente vai falar sobre literatura com destaque para o comportamento humano, com essa grande especialista na mente e no comportamento, além de distúrbios, que é a psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa, autora de livros e best-sellers, como este, que a gente vai falar logo com ela inicialmente, que é o Mentes Perigosas. A Ana Beatriz Barbosa esteve em Teresina para ministrar uma palestra e a gente conversou com ela no espaço da Kalina Rameiro. E a partir de agora a gente vai tentar entender um pouco mais da mente humana com uma das maiores especialistas no assunto, a médica e também escritora Ana Beatriz Barbosa. Ela esteve em Teresina para uma palestra, por sinal muito disputada. Eu quero saber então dela como é escrever sobre comportamento, sobre distúrbios de personalidade, Ana. Eu acho que escrever sobre comportamento humano é escrever um pouco da gente, né? Da nossa origem, do nosso vizinho, dos nossos parentes. Quer dizer, eu acho que é compreender um pouco a humanidade. Isso me dá muito prazer. Você é médica, pós-graduada em psiquiatria, e os seus livros, eles abordam que casos em particular? São situações que você vivenciou, que você se inspirou, estudou? Todos os meus livros, eles têm a ver com a minha vivência profissional. Então, são os casos que eu atendo, claro que sempre trocados nomes, trocado às vezes sexo, profissão, mas sempre vindo de uma experiência que eu vivenciei naquele atendimento, dividindo aquela história com o paciente. Então, eu costumo dizer que o meu lado escritor não sobrevive sem o meu lado médico. Porque é ali que eu bebo naquela fonte, é ali que eu aprendo, é ali que eu pesquiso, é ali que eu me reciclo. E ter humildade de dizer que aprendi muito com os pacientes nos últimos anos. Tanto que o próximo livro é quase que um agradecimento. São um dos melhores casos em que eu digo, talvez seja alguma coisa do tipo uma mente aprendiz. Porque eu tenho que agradecer demais. É o próximo livro? Esse Provavelmente. Está no 4º capítulo. O último deles é Mentes Consumistas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, já que hoje a gente é praticamente escravo do mercado, do consumo. Como se livrar disso? Como encarar essa situação? Isso pode ser um distúrbio também? Pode. A gente tem que entender, né? O Mentes Consumista, ele veio para colocar isso. A gente tem o consumista, que todos nós somos, porque todos nós consumimos mais do que precisamos, né? E temos o compulsivo por compra. O compulsivo por compra, aí sim é uma doença. É aquele que está endividado, é aquele que nega, é um vício. A compulsão de compra é um vício como o vício da bebida, como o vício de droga, como o vício de cigarro, mas dentro desse panorama em que as pessoas hoje na nossa sociedade começaram a confundir o ser com o ter. Então, eu vejo as pessoas muito preocupadas em ter a roupa tal, ter a bolsa tal, a grife tal, como se aquilo identificasse elas, desse a elas identidade. Quando na realidade é uma grande falácia. Aí quando compra, vê que não é isso, né? Tá usando, aí quer comprar outra coisa além disso. Mais e mais. E tem uma coisa que nos últimos anos, os maiores especialistas de economia venderam uma ilusão pra gente de que quanto mais você aumenta o seu nível financeiro, né, do seu poder aquisitivo, maior a sua capacidade de ser feliz. Talvez isso tenha sido a grande mentira que os economistas criaram. Porque o que a gente vê é que a felicidade acompanha o valor, poder de compra até um certo nível, ao nível que nós podemos dar conta da nossa educação, da nossa saúde, do básico. Do momento que você começa a querer cada vez mais, isso sai do controle e isso passa pelo contrário, trazer uma infelicidade. Porque se a gente for ver, conforme vai aumentando o poder aquisitivo de uma população, ela vai querendo cada vez mais, e aí ela vai tendo, contrariamente ao que se esperava, aumenta assustadoramente o nível de suicídio, de compulsões, de vício em geral e de depressão. É algo que pode ser tratável nesse caso, quando se detecta que é compulsão? Pode. Qualquer compulsão. A gente tem que entender que a compulsão de compra é igual a qualquer outra compulsão. De jogo, de drogas. É um vício, uma mania. Vício. Exatamente. É um vício, uma mania. E então,
primeira coisa para admitir, para tratar um vício, é admitir que ele existe. Não existe como você tratar, porque todo viciado defende a sua droga de escolha. No caso do consumista, do compulsivo de compra, ele geralmente é um vício que ele esconde, né? Então é aquela pessoa que compra muito e às vezes nem usa. O prazer está no ato de comprar. Aí você abre aquele armário e está lotado de coisas que ele nunca usou, né? Então, assim, tem tratamento? Tem, mas tem que ter humildade. E a gente também tem que ter uma outra coisa, que amanhã eu vou botar muito isso na palestra. Pois é, eu queria saber como é que é a formatação dessa palestra. Essa palestra vai basicamente desvendar o cérebro, o funcionamento do cérebro e como os grandes marqueteiros e publicitários, e aí eu falo com todo respeito, não é de forma pejorativa, o que faz com que eles tenham tanto poder sobre a nossa vontade? Justamente porque eles fizeram o dever de casa antes, eles estudaram o cérebro. Estudaram para trabalhar com o cérebro, a emoção, não é? Exatamente. O cheiro, a emoção, como é que você toma uma decisão. O visual, o aroma. Então, a gente compra por emoção, a gente compra por impulso, a gente não compra pela lógica. E todo bom marqueteiro sabe disso. Então, quando eu falo isso, eu falo com todo respeito, porque eu acho que tem propagandas maravilhosas. Mas eu acho que está na hora da gente ter um pouquinho mais de ética com a propaganda. E está na hora da gente também conhecer o funcionamento cerebral da gente para que a gente possa escolher, eu quero ser manipulado para comprar ou eu quero conhecer meu funcionamento. Ou seja, e ter ter a consciência liberdade desse consumo, né? Exatamente. E isso é difícil, né? É difícil, mas é necessário. E passa pelo autoconhecimento também, né? Sempre. Não existe um crescimento sem conhecimento. Eu queria que você falasse sobre Mentes Perigosas, que é o seu best-seller ainda. Acho que nenhum conseguiu bater, né? Mais de 600 mil exemplares. Já passou? Ele passou de 1 milhão. Passou de 1 milhão, olha só. É um filho que ganhou o mundo. Pois é, a gente vive um mundo onde as novelas refletem um pouco do contexto social e onde nos parece que o comportamento bipolar, psicopata, pode ser normal, mas não é bem por aí, né, Ana? Não. Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte, a psicopatia, que todo mundo, o nome é um pouco ingrato, porque psicopatia parece assim, patia, como se fosse a doença do psiquismo. Então, durante muito tempo você achou que psicopatia era o maluco, era o louco, era o bipolar. Hoje a gente sabe categoricamente que a psicopatia não tem nada a ver com a loucura. Tem a ver com a indiferença. São aquelas pessoas que elas têm... Que não sentem? Que não sentem. Que não sentem. Que elas ainda, por exemplo, elas são 100% emoção, 100% razão e 0 emoção. Então é aquela pessoa que o outro não é uma pessoa, ele é indiferente. Então, parece esses robozinhos treinados para lidar com o mercado, com venda, de consumo de... São pessoas, o psicopata, né? o cérebro do psicopata funciona assim. Você ou qualquer outra pessoa só me interessa se você for uma via onde eu possa ter poder, status ou diversão. Que benefício, né? Só. Então, se você pode me dar alguma coisa relacionada a poder, status e diversão, você me interessa. Caso contrário, você não está. Acho que o problema maior também é a manipulação, né? Então, quando foge desse controle, é que elas se manifestam. Psicopata, ele sempre vai vender uma imagem de cara muito bacana, porque ele tem que te seduzir. Então, geralmente é aquele cara que vai falar o que você quer ouvir, ou aquela mulher que vai dizer tudo que você queria ouvir, vai se mostrar muito perfeito demais. Aquela pessoa que entra na sua vida e você fala, nossa, esse cara é maravilhoso, essa mulher é divina. Mas, na realidade, aquilo tudo é uma maneira estratégica de te seduzir, te induzir para que ele possa alcançar o seu objetivo, que sempre vai ser de usar o outro como um objeto, nunca como uma pessoa. Há diferenças entre bipolaridade, psicopata, esquizofrênico? Totalmente. Por exemplo, o esquizofrênico, ele é o que a gente chama do maluco, do louco tradicional. Eu não sei se você lembra de Caminho das Índias. Aquele doido bom, seria isso? Que era o Bruninho. O Bruninho fazia Sim. aquele esquizofrênico, ouvia vozes, que sofria. E, diferentemente dele, você tinha a Ivone, que era aquela psicopata, a Letícia Sabatella, que é lindíssima, naquela mulher fria, calculista, que só via o outro como uma possibilidade de ganho, né? Então, assim, a bipolaridade, ela tem a ver com uma mudança de humor muito rápida, de conteúdo muito genético. Oscila, né? Oscila Alegria, entre a tristeza. depressão e uma euforia desmedida. Então, aquela pessoa
que tem uma hipersexualidade, uma mulher eufórica, por exemplo, a gente sabe, a gente brinca que é como se fosse uma grande cigana, né? Porque ela está sempre com um batom muito vermelho, decotes muito ousados e sempre falando muito de sexo. Daqui a pouco, essa mesma mulher vai para depressão, de uma tal maneira que ela se põe numa cama, dali ela não sai. Se sente sozinha e tudo, né? Não, se isola totalmente. Isso é bipolaridade. Já a esquizofrenia é quando a pessoa imagina um mundo que não existe. Então é aquela pessoa assim, se acha perseguido, acha que está dentro de um complô, que querem matá-la, querem persegui-la. O esquizofrênico, ele é o louco clássico, mas ele é muito raro de matar. A psicopatia é mais vinculada a crimes? Muito mais. É muito mais. Por quê? Porque o esquizofrênico, ele mata, em último caso, é muito raro, porque ele acha que você vai matá-lo. Então ele acha... como se fosse uma proteção. Uma autodefesa. Uma autodefesa. Ele está sendo perseguido, ele vai ser morto, ele mata para não ser morto. Agora, o psicopata não, ele mata simplesmente porque aquela pessoa está atrapalhando ele alcançar seus objetivos. Então, é como tirar uma pedra do caminho. As novelas são exemplos dessas personagens, né? Eu te acompanho no Twitter e sei que você, às vezes, gosta de discutir, né? E comparar e de analisar alguns personagens. Olha, é um reflexo, né? Do que a pessoa é da mente. A minha paixão pelo comportamento humano... muito de eu ter escolhido essa coisa do comportamento, de falar, de escrever, tem a ver com as novelas. Eu sou uma brasileira típica, vivi a época de Jeanette Claire, né, para mim a maior escritora de todos os tempos, e eu me lembro que eu ficava de noite esperando meu pai chegar, meu pai é professor, chegava muito tarde, e eu via a novela da Jeanette Claire e depois tinha a novela do Dias Gomes, que era o marido da Jeanette Claire. E ali eu fui vendo aquele universo e me interessando. Então eu digo que eu aprendi muito com as novelas e acho que as novelas ainda têm no Brasil a obrigação também de passar o conhecimento. E tem uma coisa que as pessoas no Brasil falam assim, olha só, a novela está ensinando. Eu posso garantir para você, conheço muitos autores de novela, tudo que aparece numa novela, eles tiraram da vida real. Ou seja, um reflexo do que a sociedade é. É o contrário. Tem gente que diz assim, deu na novela, tá aparecendo. Não. Os autores de novelas estão sempre procurando recortes de jornal, eles pesquisam histórias, onde eles vão, eles querem saber o que está acontecendo, e tudo que ocorre numa novela já ocorreu na vida real. Eu queria saber qual o papel da Associação de Estudos dos Distúrbios do Déficit de Atenção. Como é que vocês trabalham isso e como surgiu a ideia dessa associação? Olha, o primeiro livro que eu fiz foi o Mentes Inquietas, que é sobre déficit de atenção, que é bem autobiográfico, né? Porque assim, eu tenho déficit de atenção, tenho dislexia e vi essa necessidade de não ter no Brasil nada que falasse disso. Então, surgiu a ideia há 11 anos atrás, para fazer 12, de lançar o Mentes Inquietas em produção independente. E com essa necessidade, veio a necessidade de divulgar esse conhecimento. Então, o que a gente faz na associação é justamente tornar esse conhecimento do déficit de atenção universal, no sentido assim, existem muitas pessoas que têm déficit de atenção, existem, mas isso, longe de ser uma doença, é um tipo de funcionamento cerebral. Ter hiperatividade... Que pode ser trabalhado, né? Pode ser trabalhado e pode ser direcionado para o lado bom. Né? Tipo assim, uma pessoa, é que nem uma pessoa que tem muita raiva, pode ser canalizada para uma atividade de esporte, de autossuperação. Então, não existe um cérebro perfeito. Não temos essa condição no ser humano. O que nós temos é um cérebro com deficiências e com pontos muito fortes. Qualquer tratamento hoje que visa melhorar o ser humano, ele vai justamente entender cada funcionamento desse cérebro e dar para a pessoa potencializar aquilo que o cérebro tem de melhor e ensinar a administrar aquilo que traz a limitação. Ok, Ana, a gente agradece por essa entrevista maravilhosa, por nos ajudar a entender um pouco disso, né? Eu acho que mais importante do que fugir dos psicopatas é entendê-los, né? Eu acho que também, entender, né? E se proteger. E se proteger para saber definir quem é quem, né? Exatamente. Isso é possível através dos seus livros, em especial, para entender um pouco dessa Eu tento fazer isso com o maior carinho, assim. E tento botar o conhecimento como se a gente estivesse batendo um papo. E se eu não conseguir, eu espero que vocês me mandem um e-mail e falem, olha,
não tá legal, Bia. E parabéns para a Téssia Leal que trouxe você até a gente para esse momento. Muito obrigada. Gostou do ambiente da Kalina? Nossa, maravilhoso. Eu tô aqui com livrar-me de todo mal. Que tem que ter esse amuletozinho, né? É o A Pai gente tem que Nosso, se proteger. com certeza. Obrigado, então. Nada, meu querido.